Meu querido Ronexon Gomes, meu amigo torcedor. Assim, ó, tem esse. Lembra daqueles jogos que eu sempre falava? Empate com sabor de derrota, não é verdade? O Bahia jogando bem, tomava um empate assim no final. A gente sempre teve alguns jogos assim, né? Mas nesse não. Esse empate aí saiu barato para o Bahia, saiu muito barato, sobretudo nesse tempo final aí, 15 minutos, 10 minutos, né? Confesso que eu estou muito chateado com o Bahia, né? E acho que o torcedor também está. E até para fazer uma análise mais fria, a gente pode acabar falando até demais, né? Então, segurar um pouquinho mais a onda. Mas que o Bahia... O Paiva falou em expectativa. Ele deu entrevista coletiva no Globo Esporte e ele falou que criou-se muita expectativa nesta equipe do Bahia, e aí vem essa desilusão, né? Que a equipe é uma equipe para permanecer na Série A. Pronto. Agora, é evidente que a expectativa criada, se foi por parte do torcedor, o torcedor está corretíssimo, né? Quem comprou o Bahia acabou de ser campeão da Champions League agora, pô. Então é muito natural o torcedor criar essa expectativa. E o investimento que o Bahia fez é investimento de expectativa. Pô. Bota 100 milhões na mão do Palmeiras, por exemplo, né? Bota 100 milhões na mão do Palmeiras. Bota 100 milhões na mão aí do Corinthians, que está precisando de dinheiro. Bota 100 milhões nessa galera, pra você ver se não vai, os caras não vão fazer melhor do que nós fizemos. E aí está. Aí está. Quando eu falo na questão do dinheiro e outras equipes faziam melhor com 100 milhões, é que o Bahia não fez melhor com o investimento que teve. E aí falta elenco. Falta elenco. Você olha para o banco, quando algum jogador machuca, você não tem um substituto, que não precisa ser a altura, mas um bom substituto, um cara que vai chegar e vai dar conta do recado. Outro detalhe importante, esta equipe do Bahia, sinceramente, ela tem um apagão tão grande que é inexplicável. Eu acho que tem que chamar aí a psicóloga, né, que o Bahia tem, inclusive, né, um departamento voltado para isso. Tem que explicar para saber o que é. Porque, além da parte física, meu querido Ronexon falou e tem razão, o Bahia teve uma queda física, mas no primeiro tempo o Bahia estava bem fisicamente. Por que apaga assim? Por que desaparece do jogo? E ficou nítido. Eu falei com um amigo torcedor durante a narração, eu falei, gente, lembra quando a gente fala no pré-jogo, quando a gente fala no intervalo do primeiro tempo e quando a gente fala no pós-jogo, que o Bahia desliga, nós mostramos o exemplo na prática, no momento que estava acontecendo. O Bahia estava dominando o jogo. O meu querido Ronexon até no comentário, ó, dá tempo de virar. Por que o meu querido Ronexon falou que dá tempo de virar? Porque o Bahia estava com o jogo. Estava com o jogo. Mas de repente faz assim, ó. Ó. Os caras desaparecem. E a equipe do Cruzeiro, que estava contente com o empate, que estava demorando para bater lateral, jogador que caía, os caras não são bobos. Falam assim, opa, é agora que eu vou, é agora que eu vou. O Henrique Dourado impedido, e logo na sequência, não deu 30 segundos, o cara sofreu uma marcação de pênalti do juiz, que se o VAR não chama, pô, tá de brincadeira. Vergonhoso, vergonha total. E vou dizer para vocês, meus amigos, ó, no jogo de hoje, especificamente no jogo de hoje, o Paiva pode tirar o Paivinha da frigideira. Pode tirar o Paivinha da frigideira. É jogador de bola. E vou mais além. Esta equipe do Cruzeiro, a gente poderia ganhar com o que tem aí. Ah, Wendel, mas faltou o Jacaré, faltou o Biel, sim. Mas o jogo a gente percebeu. Vocês viram também, meu amigo torcedor que está nos acompanhando, que mesmo com os desfalques, dava para o Bahia vencer. Dava para o Esquadrão vencer. Então, quando a gente diz assim, ó, desfalques, ah, beleza, claro que o Biel faz a diferença, que o Jacaré faz a diferença. Minha amiga Marina falou uma coisa certa. Se o Kaique tem 30% da disposição do Jacaré, Kaique era artilheiro do Campeonato Brasileiro, só eu. Porque técnica e habilidade ele tem. Mas eu falei ontem, e eu trouxe para o Arthur Salles também, que foram os nossos dois jogadores importantes hoje, né? O Kaique fez o gol no momento que o Bahia não estava bem no jogo, no início do primeiro tempo. E depois o Arthur Salles empata o jogo. Dois jogadores que foram muito diferentes hoje, que fizeram o seu jogo, fizeram os seus gols. Mas eles têm uma questão que é importante a gente analisar. Jogador profissional, ele é completo. Ele pode ser ruim de bola,
mas ele é completo. Completo em que, Wendel? Na conexão com o jogo, na parte física. Não adianta ter somente a parte técnica, a habilidade. Não adianta ser somente um jogador habilidoso. Tem que ter um complemento. Porque jogador habilidoso, aqui em Guaí, a galera vai pegar o Baba domingo aqui no estádio, vai ver um bocado de jogador habilidoso. Vai ver uma galera habilidosa. Agora, o que diferencia é a questão do foco, do atleta. É do atleta de alto nível. Pronto. A palavra é essa. O atleta de alto nível. Então, a gente tem uns jogadores no elenco que não são atletas assim no altíssimo nível que a gente precisava. De que os 100 milhões investidos colocariam. Mas eu acredito que o erro do Bahia está no nascedouro, nas contratações. No nascedouro. Sabe o que, Donexo? Quem gosta de Fórmula 1... tem um dizer na Fórmula 1 que diz assim, ó, quando o carro nasce errado, meu amigão, só o ano que vem. Quando o carro nasce errado, já era. A Ferrari, construiu a Ferrari lá. Tá errado, já era. A Mercedes agora, que tem o melhor piloto do mundo, que é o Hamilton, não consegue ganhar, porque o carro é ruim e não adianta mais. Vai passar a temporada toda assim. Então, o nascedouro do Bahia é que explica o nosso problema do presente. É o passado que explica o presente, os problemas do presente de hoje. Então, não basta somente colocar no Paiva. Eu acho que o Paiva viu até o jogo bem. Pegou o Arthur Salles, colocou na ponta, quebrou o Marlon. E aí o Pepa teve que pegar o Castan, o Luciano Castan, sair da zaga. O corredor ficou aberto para o Cauli. O Paiva tentou fazer alguma coisa. O jogo hoje não está na conta do Paiva. O jogo hoje está na conta dos atletas que estavam no campo e que precisam ter responsabilidade. Eu estou falando de profissional, gente. Eu não estou falando de um cara que vai pegar o Baba amanhã, domingo de manhã, e vai tomar uma depois. Eu estou falando de profissionalismo. Estou falando disso. O atleta profissional ele tem que ter essa responsabilidade. Então, faltou ao Bahia muito esse profissionalismo. Focar no jogo, se cuidar no dia a dia, estar atenado com a partida. O Canu, meu querido Ronexon, ficou pedindo, pelo amor de Deus, na zaga, botando o braço assim, ó, gente, calma, o Canu estava pedindo, pelo amor de Deus. Então, o que eu vi nestes últimos 15 minutos, confesso para vocês, meu amigo torcedor, como torcedor do Bahia, eu não quero ver mais. Se eu tô na Arena Fonte Nova, eu ia embora, viu? Se eu tô na Arena Fonte Nova, eu ia embora. Eu não ficava na Arena Fonte Nova, porque é um desrespeito ao torcedor que tá ali gritando, pô, torcendo. Então tá de sacanagem. E eu boto mesmo, é jogador de bola. O empate de hoje, eu não falo nos outros jogos. Ainda mais o Paiva. O jogo de hoje, na minha opinião, jogador de bola. Esses caras poderiam ter vencido o jogo hoje e não aconteceu. Muitas vezes se desconectando da partida. Agora, não sei o porquê. Geralmente, meu querido Ronexon, um time que toma 2-1 de virada, empata o jogo, vai fazer o quê? Vai para cima. A pressão final é de quem? É do mandante. O futebol, a pressão final é do mandante. Pouquíssimas partidas você vê o adversário, a não ser que ele esteja perdendo. Tá perdendo o jogo, Bahia 2-1, Cruzeiro em cima, normal. Agora, o Bahia, mandante do jogo, empata a partida e sofre no final do jogo, então alguma coisa está errada. E o erro é o elenco. O elenco do Bahia não foi bem montado. Então, para eu finalizar minha fala, o erro do Bahia é no passado, é no nascedouro. É a partir do momento que começou a contratar os seus atletas para o Paiva trabalhar. E aí, o elenco é muito fraco. E, sinceramente, viu, do que eu estou vendo agora, nessas últimas três rodadas, o Bahia é um dos piores que nós temos aí. Nessas 3 últimas rodadas, é um dos piores que nós temos aí. Juntamente com o Coritiba, né? Então, infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Infelizmente. E eu sei que muita gente não concorda, outras concordam. Isso é um debate, é um diálogo. A gente leva de boa, na tranquilidade. Mas, meu querido Ronexon, este elenco do Bahia vai dar muita tristeza ao nosso torcedor.